E no Tecendo Ideias de hoje eu trago para vocês essa alça que eu vou utilizar aqui na Bolsa Grécia Magna, que é uma atualização do Caminhos do Crochê e é um pedido de aula pelas alunas lá da comunidade no nosso grupo do WhatsApp, pediram que eu trouxesse a aula para elas. Então, no Tecendo Ideias de hoje, a alça da Bolsa Grécia. Para essa alça, então, nós vamos utilizar o barbante 4 e agulha de crochê também de 4 milímetros. Aqui nós vamos começar fazendo correntinhas, tá? Para esse tamanho de alça aqui, que eu vou medir com vocês, ela vai ficar, depois de pronta, com 65 centímetros. Então, é uma alça que tem um comprimento ideal para aquelas bolsas de ombro. Caso vocês queiram uma bolsa tiracolo, é só aumentar o número de correntinhas. Então, para essa daqui, eu vou fazer com 110 correntinhas. Se for uma alça que precise ficar com um tamanho maior, vocês podem botar aí umas 150 correntinhas. Então, aqui nós vamos começar com o barbante cru. Nós vamos fazer as 110 correntinhas e aí é que vem a parte que eu vou mostrar para vocês, técnica, né? Da gente fazer essa ida e volta na correntinha sem que forme os buracos. Eu até fiz uma amostra aqui pequena, fazendo de uma forma sem técnica, ó, vou colocar aqui no fundo mais escuro, para vocês perceberem que na hora que a gente vai e volta na mesma correntinha, a gente pode formar esses buraquinhos. E aqui, quando a gente está fazendo uma base de bolsa, né, uma base oval ou retangular, isso acontece muito. Então, para que isso não aconteça, né, como vocês podem ver aqui, olha, na alça aqui não é formada esses buraquinhos aqui no meio, tá vendo? E aqui é bem visível, porque aqui eu fiz de uma forma que não utilizei técnica nenhuma. E aqui não, aqui nós vamos fazer com essa técnica para que não fique dessa forma aqui, tá? Com esses buraquinhos no meio. E aí vale para vocês, quando vocês forem fazer algum fundo de bolsa, né? Com barbantes mais grossos ou com fios mais grossos, e que fica aquele buraquinho, né? No meio que realmente fica meio feio. Bom, vocês podem deixar aqui um fio sobrando, o tamanho ideal para poder costurar na peça. Então, é legal que a gente deixe aí, né, sei lá, vamos ver aqui a medida. Pode deixar aí mais ou menos uns 40 centímetros, tá? Para que depois a gente possa usar esse fio para costurar a alça na peça. Então, eu vou começar aqui com o nó corrediço e vou fazer as 110 correntinhas. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer as correntinhas não muito apertadas, tá? Nós vamos fazer umas correntinhas mais folgadas um pouco. Então, não façam muito apertada, porque nós vamos voltar pegando a alça de trás da correntinha. Então, para isso, a correntinha precisa estar folgadinha, tá? Para que depois a gente possa visualizar aqui essas alcinhas de trás, ó, com facilidade e que não fique difícil de pegar, tá certo? Então, vou fazer aqui as 110 correntinhas e volto para a gente dar sequência. Pronto, então, estou aqui com as 110 correntinhas e aí a gente tem que observar o seguinte, a correntinha, ela é formada por duas alcinhas aqui na frente e uma alcinha aqui nas costas, que quando a gente está assim, com ela virada para cima, a gente não vê a alça que está nas costas, né? Aqui por trás, ó. E quando a gente coloca assim de lado, ó, a gente consegue visualizar as alças aqui de trás, ó. Vendo? Ó, aqui são as alcinhas que ficam por trás. E é aqui que a gente vai trabalhar. O que acontece? Se a gente pegar só a alcinha dessa da frente da correntinha, a gente vai estar puxando uma alcinha para cá. Quando a gente vai voltar e vai buscar a outra alcinha aqui, a gente puxa a alcinha para cá. E aí forma aquele buraquinho no meio. Quando a gente faz pegando a alcinha de trás e deixando essas duas correntinhas aqui da frente livre,
para na hora que a gente voltar ao trabalho, ao invés da gente pegar apenas uma alcinha, a gente pega duas alças, então o ponto fica mais firme, a gente pega todas as alças da correntinha e não deixa formar o buraco, tá? Então, eu pego a alça de trás agora na ida e na volta eu pego as duas da frente. Então, não vai formar o buraco. Mas também acontece o seguinte, quando eu pego só a alça de trás, eu estou pegando apenas um fio, né? E quando eu pego na volta as duas alças, eu estou pegando dois fios. Então, a tendência é que o ponto da volta, né, do trabalho, ele fique com uma espessura, ou seja, ele vai ficar mais gordinho, né, maior um pouquinho. E aqui, quando eu pego apenas uma alcinha, fica um ponto um pouco diferente. Então, a gente vê aqui, não vai dar para vocês perceberem tanto por conta de ser um trabalho pequeno, né? E de ser o barbante, ó. Mas essa camada aqui, ó, ela tá mais grossa do que essa, tá vendo? Para a alça em si, isso não faz tanta diferença. Mas para um trabalho com um barbante ou com um trabalho de malha ou com um fio de poliéster, um ponto maior, com agulha maior, ele sobressai bastante, tá? Eu não vou fazer aqui de uma forma que fique essas duas camadinhas com a mesma espessura, porque na alça não tem necessidade disso. Mas eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Quando vocês quiserem fazer um trabalho, uma base, que for usar um barbante mais grosso e que necessite que fique bem bonito, um acabamento bem bacana, além de pegar essa alça de trás aqui, da correntinha, o que vocês vão fazer? No início do trabalho, vocês vão deixar um pedaço de fio suficiente que dê o tamanho das correntinhas que você trabalhar. Então, aqui no caso, eu deixei 40 centímetros, que é só para arrematar a alça depois, para costurar a alça na peça, na bolsa. Mas se eu fosse fazer esse acabamento, eu deixaria um comprimento de barbante bem grande, né, do tamanho dessas 110 correntinhas aqui. E na hora que eu fosse voltar fazendo aqui os pontos, pegando a alcinha de trás, tá? Eu também pegaria esse fio aqui e faria os pontos pegando o fio junto. Então, aí eu estaria pegando dois fios e aí ficaria com a mesma espessura. Aqui não é o caso porque não tem necessidade, mas fica a dica aí para vocês. Se vocês quiserem, né, e pedirem lá na comunidade, eu faço um mini tutorial para vocês, né, com uma amostrazinha pequena para vocês verem como que vai ficar, tá bom? Bom, aqui então, olha, eu tenho aqui a laçada que está na agulha e tenho essa primeira correntinha aqui formada. Eu vou voltar na segunda correntinha, então tem aqui a segunda correntinha e a alça de trás dela é essa aqui. Então, eu vou voltar aqui pegando a alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. E agora eu já vou deixar esse primeiro ponto baixo aqui marcado, porque vai me facilitar, né, na hora que eu for fazer o aumento na próxima carreira. Então, ó, deixei aqui o primeiro ponto marcado, e aí se eu manter as correntinhas de lado assim, ó, não deixo elas pela frente, deixo na mão, seguro pelo lado, eu vou conseguindo visualizar as alcinhas que vão formando aqui, ó, essas alcinhas aqui de trás. Então fica mais fácil para eu trabalhar. Então por que eu pedi para deixar a correntinha um pouco folgada? Para poder ficar fácil da gente buscar ela aqui e fazer o ponto. Então, eu vou trabalhar com pontos baixos, todas as correntinhas, pegando a alcinha de trás. Isso também serve da gente pegar a alça de trás
quando a gente está fazendo um trabalho que precise terminar e começar com as correntinhas assim, ó, nesse formato, nessa direção, né? Que elas fiquem realmente como o topo do ponto, tanto no início como no final, tá vendo? Que à medida que eu vou formando aqui, ó, as duas alças aqui da correntinha fica aqui em cima e as duas alças do meu ponto também fica aqui em cima. Então ele fica uniforme, tá vendo? Deixa eu tirar a agulha aqui para poder mostrar. Ó, eu estou trabalhando aqui nas correntinhas, pegando a alça de trás. Se eu virar o trabalho para cá, eu consigo ver o formato das correntinhas aqui na base. E quando eu viro para cá, os pontos baixos que eu estou fazendo também tem as correntinhas aqui no topo, né? Então, isso também é legal para quando a gente precisa de algum trabalho que fique dessa forma, tanto formando, né, as correntinhas tanto no topo quanto na base. Então, a gente vai pegando as alcinhas de trás, tá? E aí, quando for voltar, a gente já volta pegando as duas alcinhas. Bom, eu vou fazer aqui então as 110 correntinhas, né? Pegando os pontos baixos, né? Fazer os pontos baixos nas correntinhas. E quando eu chegar no final, eu volto para a gente dar sequência. Chegando aqui no final, eu ainda tenho, ó, duas correntinhas, tá? Então, eu vou buscar aqui as alças de trás para poder fazer o pontinho. Agora, nesse último ponto, eu vou fazer 4 pontos baixos no mesmo ponto, tá? Na mesma alça. Então, nessa alça aqui, ó, eu entro nela, faço aqui um ponto baixo. Eu vou depois marcar esse primeiro ponto, tá? E vou fazer mais 3. Então, ao todo, são 4. Então, eu vou marcar o primeiro, já estou aqui no segundo, né? Vou marcar aqui o primeiro. Agora, eu vou fazer o terceiro e o quarto ponto. Esse quarto ponto aqui também eu vou marcar. Pronto, agora eu vou dar só uma folgadinha aqui na laçada, porque eu vou pegar esse nó que eu fiz, o nó corrediço, né, que tá com esse fio de sobra aqui, e vou desmanchar ele, tá? Pronto, agora aqui eu dou uma ajustada, tá? Que aí evita de ficar um buraquinho aqui, um espaço aqui. Então, tirei aqui o nó corrediço. E aí eu já vou voltar a carreira nos pontos aqui, ó. Então, aqui tem o primeiro ponto, o segundo, o terceiro, né? As correntinhas, né? Já pegando as duas alcinhas. Então, agora que eu vou ajustar o fio que eu deixei. E aí eu não arremato esse fio de sobra, porque eu vou usar ele para costurar a alça. Então, eu venho aqui, ó, nessas duas primeiras alcinhas aqui, e vou seguindo, pegando agora as duas alcinhas, né, das correntinhas e fazer o ponto de volta aqui, tá? Ele fica um pouquinho apertado para a gente pegar. Pronto, eu vou seguindo aqui então, fazendo um ponto baixo em cada correntinha aqui, até chegar no final. Aí aqui eu volto para a gente dar sequência. Chegando aqui no final, tem ainda 2 pontos, ó, tá? Os 2 pontinhos, os 2 últimos pontos para fazer.
E aí, no último ponto, que tem a mesma direção onde está o primeiro ponto que eu marquei, ó, que aqui é uma correntinha, aqui foi a correntinha que eu pulei, ó, para poder fazer da altura para fazer o ponto. Então, essa é a última correntinha aqui do trabalho, tá? Então, ó, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixo no mesmo espaçozinho, tá? E eu vou marcar o primeiro. Então, eu venho aqui, ó, fiz 3, né? Terceiro, segundo, o primeiro eu deixo marcado. E aqui eu já vou poder finalizar, onde está no primeiro ponto, eu vou finalizar aqui a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui para fazer o ponto baixíssimo, e aí eu passo esse marcador para o lugar aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, tá? Ó, ele vai pegar, ele vai ser agora o topo do ponto, certo? Então, fiz aqui o ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer uma correntinha e vou deixar os 40 centímetros também de fio sobrando aqui. Vou puxar ele aqui, ajustar. E essa sobra de fio aqui vai ser para eu costurar a alça, então, na bolsa. Então, eu fiquei com as duas sobras de fio de um lado e de outro. E agora eu começo com a outra cor. Então, eu vou vir aqui com a cor castanha. Vou fazer pontos baixos em volta, por toda a volta, tá? Então, eu vou iniciar aqui com um nó corrediço. E aí eu posso vir aqui, onde eu fiz esse ponto baixíssimo, que é o primeiro ponto, e aonde tem os marcadores, ao invés de fazer um ponto, eu vou fazer 2. Então, aqui já no início, eu já posso fazer 2 pontos baixos, ó. Então, vim aqui, já que eu deixo para fazer o ponto baixo, eu deixo o nó corrediço na agulha mesmo. Introduzo a agulha aqui, busco aqui a laçada e finalizo o ponto, ó. Então, esse é o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer o segundo no mesmo espaço, tá? Esse fio daqui eu não arremato. Esse daqui eu vou deixar para arrematar no final, porque vai ficar mais fácil. Então, agora eu venho em cima de cada ponto desse daqui, ó, e faço um ponto baixo. E vou fazendo agora por toda a volta. Agora é mais fácil da gente pegar as duas alças do ponto, porque não é correntinha, é ponto mesmo. Então, fica mais fácil, porque quando estava nas correntinhas, ficava bem apertado para pegar as duas alcinhas, né? Mas aí, ó, a gente vai fazendo aqui ponto baixo por toda a volta, e aí a gente não vê aqueles buraquinhos aqui, aquela que forma, né, quando a gente pega apenas uma alcinha, tá vendo? A diferença que fica, ó, que faz esses buracos. No barbante, ele nem realça tanto, não, mas aparece, tá? Principalmente quando a gente faz com a cor mais escura. Então, ele realça bastante aqueles buraquinhos no meio. Eu vou fazer aqui por toda a volta. E aí, quando eu chegar aqui, onde eu coloquei o marcador, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui, continuo fazendo, e quando chegar nesse outro ponto aqui, também 2 pontos baixos. Então, eu venho aqui para fazer com vocês, e aí, para depois, então, finalizar. Cheguei aqui, então, no marcador. Aqui eu vou fazer 2 pontos baixos, onde estava o marcador. Aí eu sigo fazendo ponto baixo nos próximos 2 pontos.
E aí, onde está o marcador aqui também, eu faço 2 pontos baixos. Aumenta essa quantidade de pontos para poder fazer a curva, senão ficaria emborcado, né? Então, agora que eu sigo fazendo essa outra parte aqui, a outra volta, né? Outro lado, toda de ponto baixo também. Aqui, quando eu chegar no marcador, eu vou fazer 2 pontos baixos. E aqui, quando eu chegar no iniciozinho do trabalho, eu já vou passar a fazer a próxima carreira. E aí eu trabalho de forma contínua e volto aqui para mostrar para vocês. Pronto, cheguei aqui no marcador, vou tirar ele aqui, vou fazer os 2 pontos. Agora, vou fazer ponto baixo nesses 2 próximos pontos aqui, né? Que faltam para finalizar a carreira. E aí eu já cheguei aqui no início, onde eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui nesse primeiro ponto baixo, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? E agora eu vou vir no próximo ponto já de forma contínua, sem precisar arrematar. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. E esse vai ser o primeiro ponto da carreira. Quer dizer, o outro ponto baixíssimo que eu fiz foi a finalização, certo? Vai ficar aqui por cima. E esse aqui é o primeiro ponto, então, da nossa carreira. Vai ser toda feita com ponto baixíssimo, e aí eu vou contornando aqui toda a volta da alça com pontos baixíssimos. E aí não faço mais aumentos. Aqui realmente é só ir contornando toda a alça com ponto baixíssimo, tá? Então, vou terminar aqui, vou fazer por toda a volta, sem aumento nenhum. Quando chegar aqui no final, a gente volta para arrematar. Pronto, fiz aqui o último ponto baixíssimo e aqui agora eu já posso cortar o fio para poder arrematar. Eu puxo ele, coloco ele na agulha de tapeçaria e aí é bem simples, é aquela forma que a gente faz, né, de fechamento invisível, né, para poder fazer o formato dos pontos por cima. Aqui onde está o marcador eu não faço, eu venho aqui, pulo esse ponto do marcador, vou no ponto seguinte, pego as 2 alcinhas do ponto, o ponto baixíssimo ele fica deitado, né, em cima do trabalho, então, ó, pego aqui as 2 alcinhas do ponto, passo, agora eu tiro aqui o marcador e eu vou introduzir a agulha no lugar onde eu saí. Então, eu saí aqui, ó, nesse ponto aqui, então eu introduzo aqui e jogo o meu fio para trás. Pronto, aí eu simulei o ponto baixíssimo aqui por cima e aqui agora é só arrematar, tá? A gente vem aqui, arremata esses pontos e fica esse outro fio aqui para poder prender na bolsa, certo? Então tá aí. Essa é a nossa alça. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula da nossa série Tecendo Ideias.